bem-vindos ao De Papo com a Drica. É uma honra e uma alegria ter você aqui conosco em mais um episódio. Você que está chegando, quero te convidar a se inscrever nos canais, tanto no YouTube como no Spotify, ativar as notificações, já são mais de 60 episódios disponíveis nas plataformas e ainda muita coisa boa está por vir. Nos acompanhe também no Instagram, De Papo com a Drica e Drica Bianco _. Antes da gente seguir com esse papo que promete ser incrível, eu preciso agradecer quem torna esse projeto possível desde o comecinho. A Capo Bianco Grupo, que cuida da assessoria e das relações públicas com muito profissionalismo e carinho. A Dini Cena em Casa, que transforma a nossa mesa posta com cerâmicas pensadas em cada detalhe, tudo feito sob medida para receber bem quem passa por aqui. O Baixo Alfa, que cuidou do nosso catering com uma seleção deliciosa de doces e salgados. A Nath Mazzoni, que promove uma experiência com seus bolos e doces, adoçando o nosso momento de relacionamento de forma saudável, com sua confeitaria funcional, zero refinados, glúten, mas com muito sabor. A For Perform, centro de cuidado integrado que acredita nesse projeto desde o primeiro episódio e segue com a gente nessa caminhada. A United Coffee, que traz para o estúdio uma experiência completa de café e sodas italianas com assinatura mensal, barista e aquele cheirinho que já virou marca registrada aqui do nosso ambiente. E claro, a 24/7, o estúdio mais completo de Alphaville, onde tudo acontece. É aqui na sala de podcast que a gente grava cada episódio com estrutura profissional e muita dedicação a vocês. Quer conhecer melhor os nossos patrocinadores? A lista completa dos patrocinadores do De Papo com a Drica você encontra disponível neste QR Code na tela. Conheça cada um deles e os acompanhe em suas redes sociais. E agora, para a gente começar esse papo maravilhoso que promete ser incrível, eu quero apresentar a minha convidada. Ela, que é filha amada, esposa e mãe, mentora de mulheres e fundadora do Método Lioness, com mestrado em biociências, diversas formações e capacitações voltadas para o crescimento emocional, pessoal e espiritual, formanda no Seminário Teológico Carisma. Já palestrou para mulheres em Miami, na Flórida, no World Trade Center e em diversos eventos para milhares de mulheres pelo Brasil. Ganhou 2 premiações como jovem empresária e, unindo sua própria jornada, formações estratégicas e os resultados de centenas de alunas transformadas, ela desenvolveu uma metodologia única de mudança de mentalidade e essência feminina baseada nos 4 reinos, que tem destravado o destino de mulheres no Brasil e no mundo e preparando-as para viver o propósito e a família que sempre sonharam. Marcele Policarpo Diniz, seja muito bem-vinda ao De Papo com a Drica. Ai, muito obrigada, fico muito feliz com o convite e tenho certeza que vai ser uma bênção e muito proveitoso aqui o nosso tempo. Eu tenho certeza, estou muito feliz com essa conexão e eu percebo que Deus realmente preparou o tempo certo, né? A gente já estava ali conversando, tentando casar as agendas e eu vejo que o Senhor preparou esse tempo para que a gente pudesse aqui transbordar muitas chaves e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse papo. Falei aqui depois dessa grande apresentação aqui, queria que você contasse um pouquinho, né? Como que você foi parar nessa posição de ser mentora de mulheres, como que você chegou até aí, contar um pouquinho do seu testemunho. E eu sei que hoje também a gente vai falar muito de feminilidade, também tempo de espera, que foi algo que você viveu muito bem. Então, apresente aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres de hoje, né, que vão nos acompanhar nesse papo. Quem que é Marcele Policarpo Diniz e como é que você chegou até aqui? Foi um caminho muito longo, né? Inclusive por conta de todas essas trajetórias e quando a gente ouve a questão profissional, parece que isso pode sobressair, mas a nossa história ela vale muito mais, né? Sim. O que a gente viveu com Deus, o nosso tempo no secreto, eu creio que isso é o que a gente tem de mais valioso. Uhum. Eu não posso começar contando a minha história sem voltar um pouquinho lá na minha infância e adolescência, porque eu acredito que isso fez toda a diferença para quem eu fui me tornando no Uhum. caminho.
Eu cresci, tanto a minha infância e adolescência, eu cresci acreditando que eu não tinha valor. Eu cresci com uma identidade muito corrompida mesmo, Uhum. uma identidade muito frágil. E uma criança, né, uma adolescente que acredita que ela não tem valor, que ela não vale nada, né, que ela não Uhum. é tudo isso que a gente enxerga hoje, ai, uma mulher valorosa. Imagina uma criança crescendo com essa identidade totalmente esburacada, digamos assim, né? Uhum. Sem fortalecer isso. E o que aconteceu foi que, ao longo da minha vida, eu fui acreditando que eu era essa mulher, sem uma menina que depois virou mulher, sem Uhum. valor nenhum. E aí eu comecei a buscar a minha validação do lado de fora. Porque já que eu não tinha internamente, não conhecia Deus ainda, conhecia aquele Deus muito distante, né? De ouvir falar, como De Jó. falar, exatamente. E e eu fui, então, me relacionar. Quando eu entrei ali na adolescência, início de vida adulta, eu comecei a me relacionar com pessoas, né, com homens, e eu simplesmente pegava o meu coração, colocava numa bandeja de prata e entregava, né, o meu coração inteiro, e aceitava migalhas em troca. Uhum. Então, aquilo tudo, eu sempre fui a mulher, a menina que sonhava com casamento, que sonhava com um príncipe encantado, que sonhava, né, com a formação de família, mas aquilo, quando eu começava a me relacionar com as pessoas, era exatamente o oposto daquilo que eu recebia. Eu Uhum. recebia um mínimo de atenção, mas como eu não tinha esse senso de valorização, eu não tinha essa noção do quão valiosa eu poderia ser, o quão valiosa eu era para Deus, que eu não Uhum. conhecia. Eu comecei a aceitar migalhas e eu sofri muito nesse período de relacionamento. Coisas. Entregava tudo e recebia, né? Às Não. vezes pouco, né? Então, foi um período muito conturbado mesmo, assim, porque sofri coisas muito pesadas, né, que eu não desejo para ninguém. Uhum. E aí, depois desse período, que eu entendi, então, que eu, né, não poderia mais entregar minha bandeja, eu comecei a desacreditar de casamento, comecei a desacreditar de família, de que eu um dia poderia casar, porque não era aquilo. Todos os homens que se aproximavam de mim eram homens que me machucavam muito. Na verdade, você cria uma barreira, né? Uma proteção. E aí, super. E eu falei, agora ninguém mais vai me machucar. Então, eu, do lado de dentro, eu tava sangrando, porque aquela menina ainda tava ali, não Com tinha aquele sonho, né? com De aquele sonho, casar, de construir família. sonho abafado, né? Então, Aham. assim, E que é um sonho que vem de Deus, né, Má? e agora ninguém mais vai me machucar. E eu fui a mulher extremamente forte. E aí eu fui pro meu extremo oposto. A menina que sempre era doce, que era é, o refúgio de paz, esquece. Agora era a Marcele Trator. Porque eu simplesmente falei, a partir de agora, na vida de amorosa, na vida de relacionamento, eu não tenho sucesso. Então, eu já decidi Uhum. que o que eu posso controlar é a vida profissional. Então, agora eu vou ter sucesso. E eu foquei muito em construir minha carreira, em ser bem-sucedida profissionalmente, financeiramente, e eu cheguei muito rápido no topo, que eu tenho primeiro formação em nutrição. Uhum. Fiquei durante 9 anos no consultório como nutricionista, atendendo em 3 estados do Brasil, agenda lotadíssima, com lista de espera de 3 meses para consultar. Foi todo um processo que eu foquei demais na minha carreira. Foi Sim. muito Tá. rápido mesmo para eu chegar nesse lugar. Só que meu grande sonho ficou para trás, né? Deixei de lado. E aí chegou um dia que eu não aguentava mais. Eu falei, gente, mas eu ainda tenho esse sonho de casar. Eu ainda quero casamento, eu ainda quero família, eu ainda quero marido. E o que está acontecendo? Por que que os homens que se aproximam de mim? Porque aí a gente vai no meio do caminho aí tentando pela força do nosso braço. E, e eu não conseguia entender o porquê os homens que se aproximavam de mim ainda eram homens que eram considerados mais fracos, digamos assim. Não era Uhum. aquele homem que eu imaginava, esse homem aqui é o homem que é líder, que é o homem que tem resolutividade, que avança, que é posicionado. Não Uhum. era esse tipo de homem que se Que aproximava. vinha. E, e aí, várias coisas aconteceram, mas nesse processo eu acabei me convertendo em 2017, com 27 anos. Uau, que bênção. Foi um longo tempo aí quebrando, A né, cara. em vários momentos. E em 2018 eu recebi uma palavra de Deus de que eu e o meu futuro marido juntos ajudaríamos casais. Em 2018. Aí eu pensei, que bênção, né? Então eu tô pronta, Deus. Porque Que horas que chega? vai chegar esse ano. Se Deus Aham. prometeu, ele vai cumprir esse ano. Então, até o final de 2018, eu já estarei casada, com a minha família. Pensei, né? Maravilhoso.
passou 18, 19, enfim, foram indo muitos anos até que aquela promessa se cumprisse. Aí depois eu até quero falar um pouco sobre isso, que quando Deus promete algo, Ele é fiel para cumprir. ele é fiel para cumprir. Amém. E não é exatamente daquele tempo. Às vezes demora bastante tempo para as coisas É acontecerem. no tempo dele, né? Mas que a gente precisa de um processo para poder receber aquela bênção. Sim. E E você precisava desse tempo e desse processo. porque eu tinha me convertido, mas eu ainda era muito machucada. Aham. Se a gente pegar as fotos e os vídeos que eu tenho dessa época, ninguém me reconhece. Todo mundo fala, parece que é outra pessoa. Uau, Outra imagino. Parece que tá 20 anos mais Você velha. falando, eu também tô me vendo nessa mesma situação há anos atrás também. E aí eu comecei a buscar o porquê que esse homem, então, se Deus me prometeu, por que que os homens que estão se aproximando não é nada parecido com aquilo que Deus me prometeu lá atrás. Uhum. E aí eu comecei a buscar e tentar entender qual era o motivo, e eu não conseguia achar respostas. Eu me olhava e falava, mas se eu sou bem-sucedida, se eu sou uma profissional, por que que o homem que é bem-sucedido, que é líder, que ele não se aproxima de mim? Eu não consigo entender. E aí um dia um amigo, que teve coragem, que eu acho que foi o único que teve coragem, me falou, olha, na verdade, tu não consegue, né? O homem esse que tu sonha, que é líder, que ele avança, ele não se aproxima de ti porque tu é muito masculino. Largou essa bomba no meu colo, né? Português bem rasgado. Ele era bem Aham. então ele conseguiu me dar esse... Ele fez uma leitura, né? Ah, porque você tá distante da sua essência feminina, ele começou a falar muitas coisas, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu falei, não, mas não, claro que não. Eu disse, não é assim, não sou essa pessoa que tá dizendo. Às vezes dói, né? A gente ouvir, a gente aceitar, né? E aí eu fui embora e fiquei pensando, né? E aí eu fui, e aquela madrugada eu me lembro de começar a pesquisar sobre feminilidade, começar a entender quais eram as características de uma mulher que estava distante da essência feminina, quem eu precisava ser. Só que a maioria das informações não eram de mulheres cristãs. Então, Uhum. isso que eu tive que realmente, eu entendi que Deus me ajudou a pavimentar Sim. o caminho, porque falava de feminilidade, mas Não à luz da Bíblia, né? exatamente. Então, por isso que o meu processo ajudou muito na construção Que hoje você tem, né? E foi todo esse processo. Então, eu comecei a entender da feminilidade, comecei a estudar mais, e foi quando Deus me deu, então, a visão dos 4 reinos, que é reino espiritual, reino emocional, reino mental e reino físico. Ou seja, no reino espiritual eu preciso ter intimidade com Deus, para que eu realmente entenda a minha identidade de filha amada e não tenha mais aqueles buracos que eu tinha na minha identidade, como eu tinha antigamente. Fato. E olhando depois para o reino emocional, porque se eu sofri tanto, eu ainda carregava feridas de rejeição. Falta de perdão. Falta de perdão, muito. Muitas feridas e ciclos que se repetiam. Então, eu trocava, né, terminei o namoro, comecei outro, mas o ciclo se repetia com pessoas diferentes. Por quê? Porque a minha alma, ela estava ferida e eu buscava, né, acabava atraindo os mesmos tipos de pessoa que iriam só confirmar aquilo que eu estava vivendo. Sim. Reino mental, onde eu vou equilibrar minha vida pessoal e profissional, não só focando no profissional como eu fazia, porque eu preciso abrir espaço para o marido, né? Sim. Eu não posso só focar em trabalhar, então chegou o marido, mas eu não tenho horário na minha agenda para nem tomar um café, então não tá certo, né? Então eu preciso trazer a feminilidade também para o reino mental. E o reino físico, que é quando a gente traz para o lado de fora tudo aquilo que eu fui curada internamente. Sim. Então, e as nossas vestes, elas começam a mudar, o jeito de falar, o nosso comportamento, tudo muda quando a gente traz toda essa cura interna. Sim. Resplandece, né? E foi todo esse processo que eu vivi. E aí eu entendi que eu precisava, então, passar por esse processo da feminilidade, desenvolvia, entra as 2 etapas que eu falo, que também entra, né, na parte do método, que é primeiro criando raízes profundas e depois o florescer. Criando raízes profundas é eu e Deus, eu me curando das minhas feridas. Esse era o momento. Eu fechei para balanço. Eu realmente me fechei e falei, agora eu não posso mais me envolver com ninguém, que foi quando eu realmente entrei no descanso e entrei no tempo de espera de verdade. Né? Porque antes era, tô aqui, mas tô... Tô com o radar ali, tô... Exato. Às vezes fazendo muitas vezes com a força do braço, né, Má? Isso só atrasa o processo. Sim. Então, eu decidi que eu ia fechar
e não ia mais, eu ia focar na cura, naquilo que eu precisava mudar. E aí depois, sim, né, o tempo de florescer, onde a gente pode se abrir e conhecer. E eu acho que é uma coisa tão natural, né, que acontece, essa virada de chave de um para o outro. Eu sei que às vezes o processo, e óbvio, né, a gente não pode se comparar, porque esse processo de você criar raízes, ele é muito particular, né? De uma mulher para outra, de uma pessoa para outra, né? Porque Deus, ele sabe o que ele precisa tratar em cada um de nós, e a gente precisa estar aberta para esse processo. E muitas vezes é dolorido. Eu acho que é mais doloroso. É o deserto que a gente precisa viver, né? Era um tempo assim que parecia que só era eu e Jesus mesmo. Eu e Deus, eu e o Espírito Santo. E foi um processo bem profundo que eu vivi, eu sei. E quando virou uma chave para o florescer, foi algo tão natural, parece que você vê que algo floresce e um brilho surge, né? A começar por você mesmo. Tudo muda, a gente começa, e o florescer ele tem muito a ver com a feminilidade, porque Sim. a mulher feminina lá atrás, ela na conquista, né? E quando eu estava naquela fase, mesmo depois de convertida, eu ainda tentava conquistar. Ah, mas então esse homem aqui não tem atitude, deixa que eu chamo, deixa que eu faço, deixa que eu vou atrás. E não, né? A Sim, gente sabe que com o movimento do feminino, eu atraio. sim. Né? E tem algumas coisas que a gente vai falar, mas é basicamente esse é o processo, né? E aí, nesse tempo que eu comecei a florescer, eu falei, tá, acho que eu comecei ali no tempo do Criando Raízes Profundas, eu falei, tá, agora eu acho que eu já tô começando, já posso começar a pensar acho que eu já tô bem. E eu escrevi uma carta para Deus, estava ali no meu tempo com o Espírito Santo, falei, Deus, aqui, né, vem, né, que realmente vem, eu não quero uma lista que seja só minha, eu quero que realmente seja algo que, eu tenho muitas cartas para Deus de como eu esperava que fosse meu marido, né, e eu falei, eu quero fazer uma nova. E aí eu sentei, coloquei um louvor e comecei a escrever quais eram as características que eu queria do meu marido. Tá. O que eu esperava, como que eu queria que ele fosse. Escrevi desde comportamentos, como eu queria que ele fosse posicionado, como eu queria que ele se vestisse, qual instrumento que eu queria que ele tocasse, tudo que possa imaginar. Eu queria que ele já tivesse lido a Bíblia toda, tudo isso eu escrevi. Espiritual, todos os 4 reinos eu escrevi sobre ele. Falei, ai, amém, é isso, né, Deus, esse homem é o homem que vai chegar na minha vida. E aí eu fechei, né, parei de escrever, terminei tudo que eu tinha, esgotar as características. E aí eu saí, eu tava na sala, escrevendo, e eu fui em direção ao meu quarto. Quando eu fui em direção ao meu quarto, tinha um espelho de corpo inteiro. E aí eu me olhei no espelho e falei, meu Deus, eu não sou essa mulher que esse homem que eu acabei de escrever vai querer ao lado dele. Eu preciso agora começar todo o meu processo no reino físico. Porque nessa época, como eu já estava cansada e eu já estava assim, não quero mesmo. Aham. Eu já tinha até me desleixado, sabe? Deixado de se cuidar, né? Eu não tava treinando, sei lá, uma vez na semana. Mal e mal, assim. Comendo mal. Mal, a nutricionista comendo super mal, né? Comendo tudo que eu queria. É que daí eu já tinha feito transição de carreira, né? Não era mais nutri, mas Aham. de carreira. Sim. Tudo, assim, as vestimentas. Eu ia para a igreja de qualquer jeito, que seria um ótimo lugar para conhecer o Sim. mas eu ia, assim, totalmente desleixada, tava largado. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso mudar. Então, e aí começou o meu processo do reino físico, né? Todo esse processo de mudança. Eu não tinha roupas no meu guarda-roupa que condiziam com a mulher que eu queria ser. Eu olhava, não tinha um vestido no meu. Não que a mulher especificamente precise usar vestido, Sim. mas não ter nenhum vestido é muito estranho. Aham. Não tinha nenhuma saia, não tinha. Então, mostrava que realmente a minha essência, ela ainda precisava ser. Lapidada, né? E daí foi, então, esse processo do florescer, onde eu comecei, né, a me desenvolver na feminilidade. Ajustei muito as redes sociais também, porque minhas redes sociais eram muito focadas só No profissional? não tinha nada assim que trouxesse uma leveza, era Uhum. carregava muito esse lado. Então, mudei todos os lados, né? Tanto fisicamente quanto no online também. Até porque tudo comunica, né? E hoje em dia o Instagram, ele é uma vitrine, né? Com certeza. Eu falo assim que a gente não pode colocar Deus numa caixinha, inclusive com esse meu marido no Instagram. Olha aí, não é? A gente não pode colocar Deus numa caixinha, a gente
tem que saber que Deus pode usar qualquer meio. Sim, Eu tenho muitas amigas que conheceram seus maridos também no Instagram. E mesmo se não for, não conheci através dessa ferramenta, mas muitas vezes esse homem pode te conhecer pessoalmente e automaticamente o que ele vai fazer? sim, Olha, tem que ver se essa mulher condiz com aquilo. exato. É condizente, né? Exato. Então a gente precisa comunicar. O que tudo comunica. Então, se eu sou feminina pessoalmente, por que eu não vou comunicar isso nas minhas redes sociais? Sim, Ou se eu tô muito despida nas redes sociais, isso também não vai comunicar a mulher valorosa que Deus sim, me ser. Então, tem muitas coisas, né? Enfim, que não podem ter ruídos na nossa comunicação. verdade. Só focar. Então, vai ser uma mulher que talvez seja muito pesada, ela não vai ser refúgio de paz. Então, tudo isso a gente precisa entender. E aí, nesse processo, o que aconteceu foi que eu falei, tá, amém, agora é isso, né? Vou me abrir, então, para relacionamento. E eu comecei uma oração com as minhas amigas. Um período de oração, a gente ia fazer 30 dias de oração para o futuro marido. E eu já tinha ido para um monte, que eu já tinha feito tudo. Tudo. Senhor, esse ano, porque eu tinha recebido em 2018, já era 2023 e nada, o marido apareceu. Eita Deus. Aham. Eu já tinha ido para um monte em 2020, 2021, 2022. Eu falava, Deus, esse ano, até o final do ano, creio que o Senhor vai trazer. Incansavelmente. E nada do marido aparecer. E aí a gente ia começar 30 dias de oração. E um dia depois que eu comecei as orações, eu conheci ele. Aí eu falei, ou é Deus, ou é o inimigo tentando me distrair. Agora eu tenho que descobrir. Vamos terminar as orações, enquanto isso eu vou, né? Vou avaliando, né? Observando. Como a gente se conheceu pelas redes sociais, ele estava em São Paulo, em Brasília, dando treinamentos, e eu em Porto Alegre, Balneário, dando treinamentos também. Então, nós estávamos distantes. Então, foi perfeito, porque nós ficamos exatamente os 30 dias de oração à distância. Então, sem nos conhecer pessoalmente. Aham. Nesses 30 dias, nós conversávamos 6 horas por dia, profundamente, sobre absolutamente tudo. Né? Então, a gente conversou tanto da parte espiritual, emocional. Então, nós abrimos nosso coração antes de a gente ter qualquer contato físico. Isso foi ótimo também. Nesse tempo, nós somos muito verdadeiros um com o outro. Então, na primeira semana, acho que no segundo dia, já tinha falado para ele que meu sonho, ele também, que o nosso sonho era casar e construir uma família. Eu já tinha falado para ele que eu queria um relacionamento tudo em santidade, que se não fosse com santidade, claro, de uma forma leve, sem ser Sim. mas eu precisava me posicionar, porque se ele não quisesse também, eu já sabia que estava descartado, que era o inimigo tentando me distrair. Sim. Então foi muito assim profundo, né? Esse nosso tempo de conversa, bem intencional mesmo. Foram as conversas necessárias que precisavam para esse período. Foi incrível, assim, porque foi muito profundo. E foi fluindo, né? Foi. Foi fluindo, pra você ver quando. Parecia dois adolescentes conversando. Ai, que legal. Todos os dias nós achava assunto, né? E conversando. Imagina, tinha a vida inteira para contar, para conhecer, para aprofundar. Foi uma bênção esse tempo. E aí eu voltei para São Paulo, ele também, que ele estava, né, dando treinamento em outros lugares. E a gente se encontrou, e aí no primeiro encontro ele já foi super posicionado, já me levou para jantar, me buscou em casa, que eu acredito que isso, né, seja um ato da conquista. Sim. Né? Questão de rodas vermelhas colombianas e lindas. Ai, que lindo. Sim, direto, né? Nesse jantar nós conversamos profundamente, né? Mais coisas, outras coisas diferentes. E aí no terceiro encontro ele já me pediu em namoro. 5 meses depois ele me pediu em casamento. Em 4 meses depois a gente casou. Então foi assim, entre nos conhecermos e casarmos. Sim. Né? Então foi muito rápido, foi muito intenso, porque acredito que, tá bom, foi rápido ali, mas o tempo no secreto durou muito tempo. Muitos anos de preparo. Então, de repente de Deus, na verdade, não é tão de repente assim. Sim. Tem todo um processo, né? De Demora muito pro de repente de Deus. Eu costumo falar isso, que essa frase faz a gente pensar, né? Que é uma construção ali, mas de repente acontece. Exato. De repente foi muito, né? É isso, porque foram. E não existe também uma regra, né? Por mais que vocês tenham sido 9 meses, mas vocês já tiveram essa confirmação, já tiveram essa conexão, já perceberam que tinha também essa confirmação de Deus pelo fluir,
pela paz. Eu acho que a paz também é o termômetro, né? Com certeza. Mas às vezes as nossas emoções podem. Atrapalhar, né? Durante todo esse período eu jejuei muito. Eu Uhum, precisava saber, a nossa segunda decisão mais importante. Então, eu fiz sim, jejum de Esther, 3 dias, fiz jejum de Daniel, fiz tudo, todos os tipos de jejum, porque eu precisava ter uma confirmação de que ele era o homem que Deus tinha sim. falado. E Deus responde. Deus não deixa a gente sem resposta, não é? Que a gente precisa. E eu falava, Deus, se não for, não importa se eu tô noiva, arranca ele da minha vida. É. Eu quero, no namoro. E até pode parecer bem radical, mas é uma decisão muito importante. E é o Sim. propósito de Deus, né? Família é o primeiro. Até porque também se casar errado, né, Má? Eu acho que é algo horrível de se viver. Parece que a peça não encaixa, sabe? De repente, ali, casar errado. Eu fico imaginando isso, né? Nós acreditamos muito assim que depois que casou não tem plano B, a não ser que, né, exista algo que Sim. vive, né? Mas assim, não tem plano B, então vai dar um jeito de. Deus também, na sua infinita bondade e misericórdia, ele faz ali também as coisas fluírem e acontecerem, mas existe uma consequência da decisão, Exato, né? exato. A gente vai ter que colher, né? Existe o plantio, existe a colheita, então nós temos que colher. Das decisões das nossas escolhas. E Porque a gente tem não pode. exato, e às vezes tem a vontade permissiva e a vontade plena do Senhor. Qual que a gente vai viver? Depois que nós casamos, então, Samuel agora, né? Que especial, né? Foi gerado em oração e só quero contar rapidamente essa parte, porque eu creio que Deus é um Deus de detalhes. Uhum. Ano passado nós tivemos uma perda gestacional que foi muito difícil, né? No dia 16 de outubro foi o dia que eu descobri que a gestação ela não iria continuar. E eu fiquei muito triste, nunca questionei a Deus do porquê, porque os planos dele, independente de minha dor, eu entendo que é maior e ele é soberano sobre todas as coisas, mas eu fiquei muito triste. Natural. E eu peguei a Bíblia e abri em 1 Samuel e eu fiquei lendo a história de Ana sem parar. Eu ia do 1 ao 13 e voltava insistentemente, chorando e lendo a história de Ana. Quando eu olhei para o relógio, tinham passado 5 horas. Uau. E eu ali pedindo, né, para Deus consolo, primeiramente, mas também já pedindo em oração um filho. Gerando aquilo em oração, né? E agora, em fevereiro, eu descobri a gestação, né? E o Samuel agora vai nascer dia 16, a data prevista, né? Não necessariamente pode ser, mas a data prevista do parto é exatamente 16 de outubro de 2025, exatamente um ano depois. Olha isso. Do dia que ele foi gerado em oração, né? Então, é uma bênção de estar. Estou com 6 meses, então tem um tempinho ainda pela frente, mas Deus de detalhes, né? E ele transforma aquilo que antes vestes de luto em alegria, né? Exatamente. Toda a tristeza, Deus recolhe as nossas lágrimas. O choro pode durar uma noite, né, Má? Mas a alegria vem pela manhã. Foi difícil, foi tão pela manhã. Foi um processo. E aí, falando desse tempo de espera, que é o que, inclusive, hoje você acabou aproveitando esse tempo que você viveu para hoje ajudar outras mulheres a destravar, né? Encontrar realmente o seu posicionamento, encontrar a sua identidade, encontrar a sua feminilidade. O que mais que a gente pode explorar? Você como mentora de mulheres e criadora desse método Lioness, que mais que você pode trazer aqui para as mulheres que estão nos ouvindo como chaves preciosas para esse tempo, sabe? De esperar. Eu acho que uma coisa que eu levo para mim nesse meu tempo de espera, além, óbvio, né, da minha rotina de sagrado, de você ter o seu momento com Deus, é você realmente cuidar do seu autocuidado. Eu acho que nada melhor do que a gente também se cuidar e a gente estar bem com a gente mesmo. Porque a gente, não num lugar de futilidade, mas num lugar de que você sabe quem você é. Reforçando a sua identidade, sabe? De você saber quem você é e pelo fato de eu saber o amor que o Senhor tem pela minha vida, eu vou me cuidar. Então, eu vou estar bem primeiro para mim. Como que você enxerga isso? Isso é algo que você também ensina e passa isso muito para as mulheres também? Com certeza, porque eu inclusive acredito que esse é um dos grandes erros, principalmente
eu me sinto assim muito privilegiada e abençoada de Deus deixar fazer parte desse ministério, que é Uhum. justamente o ministério com as mulheres que estão no tempo de espera, porque eu realmente acredito que as mulheres que estão no tempo de espera, elas são muito atacadas. Muito. O homem, ele é a cabeça da casa, então a gente, né, percebe ali que o homem, ele nos traz muita proteção. Deus em primeiro lugar, o homem, ele nos traz muita proteção. Uhum. Quando a serpente ataca no Éden, ele ataca a serpente, o diabo, né? Ele ataca a Eva quando ela está sozinha, quando Adão não estava próximo. Então, a mulher no tempo de espera, ela é muito suscetível, não que ela não tenha Deus e que ela não tenha essa proteção, mas ela é um alvo um pouco, né? Que ela é um Sim. pouco suscetível por conta desses ataques. Então, querendo ou não, o homem ele nos protege muito espiritualmente também. Por isso que Uhum. é tão importante a gente ter esse conhecimento de que o homem ele tem que ser o sacerdote do lar e na hora da minha escolha eu preciso escolher um homem que realmente tenha que seja posicionado. Sim, espiritualmente também, né? E então um dos erros que eu acredito que sejam muito muito nítidos assim, principalmente mulheres cristãs que são as mulheres que vêm, né, até mim, é justamente acreditar que Deus vai fazer tudo por elas e que elas não precisam fazer absolutamente nada. E isso é a maior mentira do inimigo, porque a gente pode pegar em várias histórias da Bíblia, em vários heróis da Bíblia. Uhum. Neemias, por exemplo, Deus deu o direcionamento, mas quem construiu? Eles. Deus para fazer Sim. tudo, né? Construir, Deus é poderoso para. Ele construiu todo o universo, e tudo aquilo que a gente enxerga foi Deus que fez. Sim. Não seria poderoso para fazer um muro de jeito Sim. Mas o que que ele esperou? Que Neemias fosse lá e construísse o muro. Então, existe a nossa parte e existe aquilo que Deus vai fazer Sim. com aquilo que. Então, age no natural, tem essa frase que eu falo muito: age no natural e Deus vai fazer o sobrenatural. Sim. Tem a nossa participação. É uma espera que é ativa, né? A espera ativa ela é muito importante. Como na parábola Sim. das 10 virgens em Mateus 25, onde as 5 virgens, as que não foram insensatas, né? Elas Uhum. Sim. elas estavam prontas. As insensatas não se prepararam, dormiram, literalmente, né? E saíram para comprar o óleo na hora que o noivo estava chegando. E aí o noivo olhou para elas e falou: não conheço vocês. Então as insensatas não acabaram não casando. É estar preparada também, né? Esther se preparou durante 12 meses Pois é. com o rei Xerxes. Então tem muitas histórias que nos Sim. mostram que a gente precisa desse posicionamento. Nós precisamos, né? Sim. Saber realmente o que que é a nossa parte, o que que Deus vai fazer por nós e o que que Deus não vai fazer porque Ele espera. Quantos versículos na Bíblia fala sobre não sermos preguiçosos também? Então, a gente precisa se posicionar e fazer a nossa parte. Uhum. Deus vai fazer o sobrenatural, mas a gente precisa fazer a nossa parte natural, que é se cuidar, que é cuidar das nossas emoções, que é buscar intimidade com Deus. O nosso espírito está pronto quando a gente aceita Jesus como Sim. Deus. Mas a nossa alma não está. A nossa carne não está. A gente Sim. precisa se desenvolver. Então, esse é um ponto que eu acredito que é bem, bem importante mesmo. Eu acredito também. Eu vejo muito que eu acho que se preparar para um casamento também é você estar cumprindo um propósito. Porque eu acredito muito que o casamento, ele é a união de propósitos para algo, e são duas pessoas completas, né? Eu acho que fica aquela coisa, na hora que a pessoa chegar, aí sim eu vou estar completa. Eu acho que a gente só consegue ser completa no Senhor, então eu acho que buscar a Deus realmente, Mateus 6,33 é o primeiro de tudo, num processo de espera, e você ali no seu cumprimento de propósito e no seu chamado, vai atrair também alguém que vai estar alinhado com o que hoje você está fazendo para o Senhor, né? Eu vejo também muito pelo seu caso, o seu marido também. Ele veio para somar o seu propósito. Ele veio para ser ali, estar com você, para juntos vocês serem, como você tinha recebido a profecia, né? De ser aqueles que vão ajudar outros casais, mas vocês estão ali unidos por um propósito maior, que é manifestar o reino de Deus. E cada um na sua esfera, cada um do seu jeito, mas vocês juntos ali nesse cumprimento. Então eu vejo muito que às vezes
mulheres e homens, eles se perdem nisso. Eu acho que eles trocam a prioridade e acabam se esquecendo de que primeiro você precisa ser, para depois você receber aquilo que você vai ter, né, num relacionamento. E, e acontece muito, infelizmente acontece muito. Ah, eu quero que o homem seja atlético, mas eu não tenho. E quando eu li da Bíblia, que eu falei que eu queria que o homem tivesse lido a Bíblia já, eu não tinha lido, hein? Olha aí, tá vendo? Como que eu quero que o homem tenha lido? Leia a Bíblia inteira, mas eu ainda não. Aham. É incongruente, né? Então, por isso que existe o processo. E quando eu falei, né, do cumprimento da promessa mesmo, para mim foram 5 anos, mas eu quero que isso fique claro também, que nem sempre 5 anos, claro, quem está vivendo o processo é muito. Parece uma eternidade, né? Mas se a gente for olhar Abraão, quando Deus promete Isaac, promete o filho da Uhum. promessa, né? Para ele tem 75 anos. Quando Isaac nasce, ele tem 100 anos, foram 25 anos. Olha aí. E realmente vivendo todo esse processo, não foi do dia para a noite. Isaac, quando casa com Rebeca, ela também era estéril, assim, Uhum. sogra, né? Sim. Sara. E aí tem um versículo que fala, Isaac então orou, Deus ouviu a oração e ela teve filho, né? Teve algo nesse sentido. E a gente olha e fala, nossa, que rápido, né? Então ele orou e já recebeu o filho. Pois é. 20 anos. 20 anos. Mais 20 anos. Quando Isaú e Jacó, né? Eles nascem, eles já têm 60 anos. Então é todo um processo que precisa acontecer. E a gente precisa entender que esse processo Deus usa. Porque nesse meio tempo, e eu acredito que esse seja um outro erro que é muito comum, é que nesse meio tempo, como o inimigo sabe que nós, mulheres solteiras, estamos muito suscetíveis, ele começa a atacar a mente. E quando ele começa a atacar a mente, começa a trazer dúvidas para a mente. Mas será que aquilo que eu ouvi era Deus mesmo? Mas será? Ou, tá bom, eu não recebi uma promessa, mas eu tenho um desejo ardente no meu coração que eu vou casar, que eu quero. Uhum. Será que eu vou casar mesmo? Será que Deus se esqueceu de mim? E eu começo a ter uma falta de fé. Eu começo a duvidar. Sim. E é o que fala, se eu não me engano, em Tiago, capítulo 1, Uhum. 6 a 8, eu acredito que não pense, né, Deixa eu... Posso trazer aqui? Claro. Mais fácil, né? Vamos ler, que é mais seguro do que falar. Ó, peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, assim, quando uma mulher ela entra nessa posição de desistência, eu acredito que eu não vou casar, então o casamento não é para mim. Eu ouço tantas frases assim, já desisti, a minha tampa não tem panela, coisas. Aham. Né? Sim. E talvez a mulher ela acredita que quando ela entra nessa posição, Deus vai ter pena dela e aí por isso vai mandar o marido. Eu acredito que seja isso ou porque ela simplesmente desistiu. Mas Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se eu penso isso e eu estou profetizando maldição sobre a minha vida, que eu não vou casar, que Deus desistiu, eu já desisti de casar, e sendo que o meu coração, o que eu mais desejo, que Deus já colocou no meu coração, é família, eu estou indo exatamente ao contrário. Sim. Contra. Estou lançando maldição sobre a minha vida, e não é isso que Deus quer. Então, a gente precisa entender que por mais que esteja difícil, que a minha alma tá doendo, que eu não consigo mais acreditar, que eu olho, e a maioria das mulheres, as leoas, né, quando elas estão prestes a casar, um pouquinho antes elas me falam, eu olho para os lados e não tenho a mínima possibilidade, não tem ninguém que possa ser, e logo depois parece que Deus abre os olhos, né, dos dois, e existe um encontro ali. Então, é todo um processo que precisa acontecer, mas nesse processo Deus vai testar nossa fé. Vai. A gente precisa ter fé, como a fé de Abraão, que foi, Sim. que é tão... Ele foi imputado amigo de Deus, né? De tanta fé que teve, ele foi imputado amigo de Deus e ele não duvidou. A palavra de Deus diz que ele não duvidou. E se você for parar para pensar, olhando alguns versículos bíblicos, sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, a gente vai agradar o Senhor se a gente permanecer nesse lugar de fé. E tem um versículo que fala para o Senhor nos livrar da incredulidade. Nos livra de ter um coração incrédulo que nos desvie do Senhor.
E eu vejo muito que, às vezes, quando a gente entra nesse lugar de dúvida, é essa oração que a gente tem que fazer e voltar para o foco, para os nossos olhos para o Senhor, para alinhar o nosso coração e a gente voltar para essa posição de fé, de crer no impossível, né? Porque fé é a certeza das coisas que não se veem, né? E é um processo, porque acaba acontecendo que as pessoas do lado de fora começam a dizer, ah, mas então tá demorando muito, e eu ouvi muito isso, ah, mas e por que que tu não namora? E por quê? Não, calma, eu tô aqui. No meu, deixa eu viver meu processo. Aham. E não é que, às vezes, a pessoa ela tem fé, mas existe a presença de Deus, então tudo bem, não é por falta de fé, às vezes, tá, eu tô com fé, eu tô fazendo a minha parte, mas é o tempo de Deus. O Senhor sabe todas as coisas, né? O tempo é diferente para cada uma. E, claro, é lindo ouvir vários testemunhos, eu ouvi aí, amém, Senhor, eu tomo posse, a próxima sou eu, né? Sim, é. Mas é entender que Deus não esqueceu, né? Não, Ele nunca vai nos abandonar. Então, sim. ele realmente está do nosso lado, mesmo que às vezes seja o tempo de silêncio de Deus, mas não é porque ou eu tenho pouca fé, ou porque eu estou profetizando errado, ou eu não Aham. sei. Mas podem surgir muitas mentiras do inimigo na nossa mente que vão fazer com que a gente se desvie desse lugar. Sim. Não sei se posso falar isso. Claro. Estamos caminhando aqui quase pro fim do nosso podcast. Como passa rápido, né, Má? A gente conversou Ah, bastante, né? Também, Drica, outro ponto que a gente não pode ir para o extremo oposto é quando a gente coloca o casamento, a família acima de Deus. Então, assim, tá, eu tenho fé e que eu vou conquistar isso, que eu vou ter isso, então eu tenho muita fé, mas às vezes a fé, e Deus som do nosso coração. uhum. Sim, Som do nosso coração. Então, eu preciso entender que o lugar do casamento, ele não vai ser o lugar ocupando o lugar de Deus. Então, Deus, ele não vai dividir a glória dele. verdade. Foi uma oração que eu precisei fazer, que foi muito difícil no meu tempo de espera, porque eu queria muito e eu tava com tanta fé, eu não tava mais duvidando, eu tinha muita fé, tanto que as meninas ali que a gente tava fazendo oração até depois de um tempo, elas falavam, nossa, mas profetizava com tanta força, né? Que amém. Agora vai. Agora vai. Que eu realmente tinha muita fé, só que eu comecei a perceber que o casamento, o marido, a família começaram a ocupar o lugar de Deus e Deus não se agrada disso. Sim. Não pode ficar no trono, né? Exato. Então eu tive que fazer a oração de Senhor, se for para eu nunca, eu sei, esse é o desejo do meu coração, é meu sonho, mas se for para eu nunca casar, amém. Porque eu acredito que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e eu entrego. Entregar o Isaac, né? É difícil. É difícil colocar esse sonho, né? Um sonho que o próprio Senhor colocou no seu coração e entregar para ele, né? Foi difícil. E foi, até então, até a oração do Samuel foi a oração mais difícil que eu tinha feito na minha vida. Porque eu falava, Deus, é meu sonho, mas eu te entrego. E se eu passar minha vida inteira solteira, amém. Eu tenho meus sobrinhos, eu queria filhos, mas eu tenho meus sobrinhos, tá tudo bem. Eu te entrego isso. E eu vou ter o Senhor, eu só não quero perder a tua presença. Foi a oração mais difícil. Mas eu creio que isso também destrava, porque a partir dali você descansa. E essa é realmente se entender, né? Que se o casamento, se a família tá ocupando o lugar de Deus, Deus vai te deixar mais tempo no processo para que ele não perca o teu coração. Verdade. Tua vida é a mais importante. Sim. Não, com certeza, Má. E até pegando esse gancho, que dica que você daria para essas mulheres que estão nesse tempo de espera? Eu sei que você tem aí tudo, fica a dica, inclusive, para seguirem a Marcele no Instagram, que, tipo, é maravilhoso os conteúdos dela. Eu sei que você também tem os conteúdos gravados, que podem ficar à disposição, né, dessas mulheres que estão nos assistindo. Mas que dica que você daria para esse tempo de espera ser um tempo proveitoso, sabe? E saudável, que eu acho que esse é o mais importante, e saudável em todas as esferas. Eu creio que é justamente esse caminho do não pular etapas. Uhum. Porque às vezes eu quero tanto acelerar o processo, já tô há tanto tempo solteira, mas eu tô há tanto tempo solteira fazendo as coisas da forma certa ou só tô solteira tentando tudo pela força do meu braço? Sim. Então, não pular etapas. Realmente, independente se já tá há muito tempo, mas nunca se desenvolveu, nunca lidou com as feridas emocionais, nunca se desenvolveu em questão da feminilidade também, porque isso depois no casamento, se nós não estivermos no nosso papel do feminino,
vai ser uma luta dentro de casa. Sim. O casamento vai ficar muito difícil. Então, se desenvolva como mulher daquela essência que Deus nos chamou para ser. Uhum. Porque tem muitas interferências no mundo falando quem nós temos que ser e tá totalmente distante daquilo que Deus nos chamou para ser. Sim. Nosso papel. Nós somos refúgio de paz. Nós somos mulheres que edificam onde pisam a planta dos pés. Nós tornamos o lugar belo, né, através da nossa presença. Então, o reino de Deus, quando a gente olha para Deus, né, a gente pensa em Deus, é aquele Deus que avança, que vai à frente dos exércitos, que é o leão da tribo de Judá, que é forte, mas também é o Deus que traz descanso quando a gente precisa. Traz a paz, que excede todo entendimento. Sim. A gente olha para uma paisagem bela, a gente descansa e sente a presença de Deus. Então, essas duas facetas de Deus, digamos assim, elas são expressadas através do homem e da mulher. Sim. Então, o reino de Deus, ele é expressado através dos homens, com esse homem que é forte, que avança, que é líder, e através de nós, mulheres, nós somos refúgio de paz, nós somos edificadoras, nós somos o discernimento espiritual, nós tornamos belo. Então, quanto antes a gente voltar para a nossa essência, eu creio que isso é o que vai nos tornar ainda mais aptas, digamos assim, para sermos boas esposas depois, porque o tempo de espera, como a gente falou, ele precisa ser um tempo de espera ativo, não é simplesmente ficar estagnado. Então, é se desenvolver como mulher na feminilidade bíblica, qualquer tipo de feminilidade, que tem muitas pessoas, infelizmente, que, claro, já é uma bênção falar da feminilidade, mas é entender os princípios. Sim. É realmente entender que precisa de princípios bíblicos para que a gente siga aquilo que Deus quer. Sim. Sobre qualquer tipo. Com certeza. E eu acho que é uma preparação, né? Esse tempo também acaba sendo essa preparação para se tornar a mulher de Provérbios 31. Exatamente. Que ali é uma referência, né? Bíblica do papel da mulher. Não é? A mulher de Provérbios 31 fala com sabedoria. Agora, por que eu tô falando ríspida? Não, tá bom. Exatamente. Na minha essência. Exato. Muito bom, muito bom. Eu costumo fechar, Má, com uma pergunta que tem feito muita gente refletir, que é se você tivesse que dar um conselho, né, para Marcélia 10, 15 anos atrás, o que você falaria? Com certeza era uma outra fase da sua vida, com certeza você estava nesse momento de espera, e hoje casada, né, com o Samuel aí no forninho, o que você falaria para Marcele de 10, 15 anos atrás? Que conselho que você daria? Olha, Drica, eu há 10 anos, com 25 anos, eu estava completamente perdida no mundo, achando que sucesso profissional era o que ia me preencher, tentando preencher com pessoas, com coisas, comprando muitas coisas, achando que isso era o que me preencheria, eu não tinha Deus na minha vida. Então, acho que o principal conselho é vá conhecer a Deus e não procurem outras coisas. Porque existe um processo que chega um momento que a gente pensa, se eu perder absolutamente tudo, mas eu tiver Deus, eu tô em paz. Né? Deus vai me dar os portes de absolutamente tudo que eu preciso, Ele é tudo que eu preciso. Sim. Então, eu acredito que esse é o conceito que eu daria para Marcele de 10, 15 anos atrás, que é realmente buscar a Deus, e se pudesse dar algum conselho a mais, é buscar a essência daquilo que Deus me chamou para ser, que é ser mais feminina, trazer mais sensibilidade, independente, né, se existem, porque tem muitas mulheres que falam, não vou ser feminina porque eu já fui feminina, mas eu tive um masculino não saudável. Esse não é o papel que Deus chamou o homem para ser. Sim. Então, não foi porque eu fui machucada lá atrás que eu nunca mais vou ser feminina ou... Vou sair desse papel, né? Sair desse papel. Então, aquela pessoa não estava com o masculino saudável, não estava com o masculino que Deus chamou ele para ser. Mas não significa que eu preciso perder a minha essência. Sim. A identidade, né? Principalmente. Que bênção, Má. Nossa, que privilégio ter você aqui. É uma honra receber você. Nossa, depois de tanto tempo a gente ajustando as agendas, né? A gente acho que se falou ano passado para a gente, de repente, marcar esse papo. E tenho certeza que foram muitas chaves aqui preciosas para essas mulheres. Quem quiser, o @ da Marcele vai estar aqui à disposição também, na descrição desse vídeo, para que você possa segui-la, acompanhá-la, acompanhar os conteúdos dela, essa nova fase dela agora, né, como esposa e também como mãe. E eu quero honrar a sua participação com 3 presentes.
Primeiro aqui, ó, é uma box de café Uau, que incrível. da United Coffee Pod, da United Coffee. Tem aí uma assinatura de café para você, com café gourmet, bem gostoso. Não sei se você é amante de café. Sou apaixonada. Ai, que bom, que bom. Que incrível. Nossa, o cheiro maravilhoso. É maravilhoso. A United Coffee que tem trazido aqui, ó, faz a nossa experiência também aqui no estúdio. Incrível, amei. Garota. Temos também a Carol Kern, que é joias de propósito, então uma joia também para você, da Carol Kern. Pode, é para abrir. Quem não gosta de ganhar presente, né? Nossa, amei, olha que lindo. Um porta-joia lindo. Eu tenho, eu sou fã. Esse daí pra gente levar na bolsa pra viagem. Nossa, maravilhoso. É maravilhoso. Lindo, amei. Carol, que também tá comigo desde o dia 1 aqui do De Papo com a Drica. Uma querida, uma grande amiga. E a Nath Mazzoni. Nath Mazzoni, ela tem uma confeitaria funcional aqui na região. Não sei se você conhece. Mas também um docinho saudável para você. 0 lactose, 0 refinados, 0 açúcar, mas cheio de sabor. Uau, que incrível, amei. Muito bom. Obrigada, Má, pela sua participação. Pode abrir, mostrar para os convidados o que Nath mandou aqui para você. Uau, que incrível. Ah, que delícia. É um bolinho, se não me engano, de banana com gotas de chocolate e esses snacks dela que são maravilhosos para tomar com café. Combinação perfeita, Combinação perfeita. né? Muito bom. Obrigada mais uma vez, Má. Espero que você tenha gostado de participar. Obrigada pelo seu tempo. E vai ser uma honra, né, ter você aqui. Espero também, com certeza, te receber mais vezes. Não vão faltar oportunidades. Amei, muito obrigada. Foi uma bênção esse tempo aqui. Tenho certeza que vai destravar muitos destinos, né? Com certeza. E foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Má. Obrigada. Muito bom, muito bom. E para fechar esse episódio do jeitinho que a gente gosta, com carinho, com afeto, chegou a hora também de agradecer todos esses apoiadores, né, que têm apoiado aqui e preparou todos esses mimos. A United Coffee, como a Má mostrou aqui, além deles trazerem a experiência aqui no estúdio, também ele preparou uma box especial de café como presente para os convidados. A Carol Kern, com suas joias cheias de significado, uma marca linda com propósito. E a Nath Mazzoni, que adoça a vida de forma saudável com a sua confeitaria funcional, pensada com tanto cuidado. Quero também agradecer a Style Bar, que preparou meu cabelo, a minha make de hoje, com esse cuidado especial, que faz toda a diferença aqui na frente das câmeras. E, mais uma vez, o meu agradecimento a Realiza e a 24/7, esse estúdio maravilhoso que nos recebe desde o início, com muita excelência, com essa baita estrutura, muito bem localizado aqui na região de Alphaville, com os melhores equipamentos, e agradecer esse time que me apoia, que mora no meu coração, estão comigo desde o comecinho nessa construção. Obrigada por fazerem parte desse momento. O arroba de cada um deles, dos patrocinadores, estarão aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam conhecê-los e acompanhá-los. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui nesse papo. Se você gostou das chaves que a Marcele aqui compartilhou, curta, compartilha, comenta para que também outras pessoas possam ser edificadas por essa mensagem. Quero te convidar mais uma vez a se inscrever nos canais, no YouTube, no Spotify, a ativar as notificações para não perder nada, porque vem muita coisa boa por aí. Nos acompanhe também, a gente está com o Instagram novo do De Papo com a Drica, e lá no Drica Bianco _, que é o meu pessoal. E eu te vejo no próximo De Papo com a Drica.